Olá, você! Hoje eu tô com uma doença X qualquer, vou chamar de xixose. Já ouviu falar em xixose? Eu também não, pois não existe, cara. Hoje nós vamos falar de parasitologia. E para começar, me responda uma pergunta. O que é saúde? Saúde é o bem-estar físico, psíquico e social. Certa vez eu pedi na universidade que o pessoal me falasse sobre o conceito de saúde que você acabou de ouvir, segundo a Organização Mundial de Saúde. É o bem-estar físico, psíquico e social. Teve gente que disse que a Organização Mundial de Saúde era muito exigente. É claro que ninguém determina o que é saúde, a gente constata como uma pessoa saudável é. Logo, há sinais de saúde, bem-estar físico. Eu quero saber da sua frequência cardíaca, sua frequência respiratória, se o seu sistema digestório está bem, está funcionando perfeitamente, se todos esses sinais físicos do seu organismo estiverem dentro de um padrão de normalidade, eu tenho saúde. Ainda não. Você cumpriu 1/3 do que é uma pessoa saudável. Há também a questão psíquica. Será que eu estou de bem com a vida? Será que eu estou feliz? Eu estou cheio de vontade de viver? Eu tenho planos? Eu sou um cara curioso, não é aquele camarada que olha e fala o mundo é assim mesmo, não vai mudar. Por que as coisas acontecem? Se não houvesse curiosidade, ciência não existia, eu não estaria aqui e você não teria esse bem-estar que tem hoje. Cumprimos 2/3. Para uma pessoa ter saúde, ainda há o bem-estar social. Eu tenho que me preocupar com o grupo, eu tenho que estar de bem com a minha espécie, eu tenho que trabalhar e viver para facilitar a vida dos outros. Então, se eu estiver tranquilo em relação a todos que me cercam, trabalhando realmente para a espécie humana, trabalhando para uma sociedade, aí eu posso finalmente falar que tenho saúde. Agora você faça uma análise e veja quantas pessoas realmente são saudáveis no mundo. Consequentemente, meu amigo, há diversos tipos de doença. Há doenças hereditárias, por exemplo, uma síndrome de Turner, síndrome de Down, essas síndromes todas, você depende da sorte. Há doenças degenerativas, aquelas de idade avançada, há doenças parasitárias, há doenças por carência, como as avitaminoses, e você ouve muito falar em subnutrição em países como o Brasil, mas, na realidade, o que significa a doença? Gente, o governo brasileiro, em todas as instâncias, isso reflete no vestibular, passa a tratar da questão social da doença. Imagine você que não é só o indivíduo que está doente que padece. Padecemos todos nós. Uma pessoa doente, mesmo que continue trabalhando, diminui evidentemente a sua produtividade, o que vai afetar a produtividade da empresa. Perde o país, perdemos todos. Se essa pessoa depender do sistema de saúde público, eu e você vamos pagar o tratamento desta pessoa. Mas não é só isso, afeta a própria família. Se essa pessoa estiver internada, alguém tem que fazer companhia. Muitas vezes, um membro da família deixa de trabalhar para acompanhar esse paciente. Durante quanto tempo? E muitas vezes, o indivíduo é internado durante um longo período e vem a falecer. Ou seja, houve um investimento grande em que o país perdeu, a família perdeu, muitas vezes a morte de uma pessoa ou uma doença prolongada de um membro da família desestrutura a própria família. Imagine você uma criança com verminose. A verminose afeta o sistema nervoso da criança e afeta o aprendizado da criança.
Ao afetar o aprendizado, eu comprometo o futuro dessa criança. E posso comprometer muito mais, porque comprometendo o futuro dessa criança, eu comprometo a família que essa criança há de formar. Por isso, muitas vezes, a doença não é um fenômeno de momento. Ela tem reflexo durante algumas gerações naquela família e, por que não dizer, no próprio país. Ora, as doenças que normalmente interessam para o Enem, para o vestibular, são as doenças parasitárias. E olha aí, hein? Doenças causadas por vírus, por bactérias, por fungos, protozoários e as verminoses, causadas por plateumintos e nemateumintos. Professor, mas por que tem tanta doença parasitária, tem no mundo inteiro? Meu querido, doença parasitária é coisa de país vagabundo, ou seja, de pobreza. Quais são as causas fundamentais da parasitose? Olha bem, ó, ignorância, pobreza e falta de saneamento básico. Ora, imagine o seguinte, qual a primeira providência a ser tomada ao planejar uma cidade? Exatamente o saneamento básico. E é isso que não foi feito até por ignorância no passado. O Brasil tem um saneamento básico precário. Esta é a causa de boa parte das nossas parasitoses. Olha quantas crianças na periferia das grandes cidades brincam em esgoto a céu aberto. Só para você ter uma ideia. Nós temos menos de 14% aí de saneamento básico. Hoje, fazer o saneamento básico é caríssimo. Você vê o governo federal, os governos estaduais, começando a tratar do assunto. Por outro lado, imagine aí na sua cidade, ter que quebrar todo o asfalto, abrir buracos e mais buracos para encher de tubos lá embaixo da terra. Isso leva muito tempo e é muito caro. Tem muito prefeito que não faz, porque depois ele não ganha mais voto. Sabe o que o pessoal diz? O que ele fez? Porque toda obra está embaixo da terra. As pessoas não conseguem imaginar no país, e cuidado que os vestibulares começam a cobrar isso, que a medicina ideal é a preventiva. Quando eu tomo providências para evitar a doença, eu evito custos adicionais lá na sequência. É muito mais barato prevenir uma doença do que tentar curar a mesma doença na sequência. Agora você vai receber umas dicas quentes. O mais importante não é eu falar de N doenças aqui nesse momento, é você saber o que interessa para o vestibular. Atenção, o que se cobra desses males? Primeiro, qual o agente causador, chamado também de agente etiológico? Segundo, qual a forma de transmissão da doença? Terceiro, quais os principais sintomas da doença? Quarto, a profilaxia. O que é isso? Coisa feia, né, senhor? Calma, anota aí. O que é profilaxia? É o conjunto de medidas tomadas para evitar ou restringir o alastramento de uma doença. Bonito, né? É por isso que a gente fala profilaxia da hepatite, profilaxia da AIDS, profilaxia do cólera, né? Sempre que falar em profilaxia, estou tomando medida para evitar ou para restringir o alastramento de uma doença. Outro tópico que frequenta tranquilamente os vestibulares, você vai ter uma relação de doenças e terá que saber quais são causadas por vírus, quais são causadas por bactérias, fungos, protozoários, plateumintos ou nemateumintos. Esse tipo de questão vem de duas formas. Ou eu dou uma relação de doenças e você tem que saber quem é causada por quem,
Ou eu digo, cite da relação abaixo quais são as doenças provocadas por vírus, quais são as doenças de bactérias ou de protozoários, por exemplo. Por isso é importante eu definir as principais doenças, quem causa. Nós começamos a brincadeira com vírus. Eu vou colocar uma relaçãozinha aqui e vou contar quais normalmente os vestibulares pedem. No final a gente desenvolve algumas para você ver como estuda. Gripe. Você lembra que nós tratamos há pouco da questão social da doença? Você já se perguntou qual a razão pela qual o governo brasileiro tem tanto cuidado e tem um projeto fantástico de vacinação de idosos? Quando há vacinação em massa contra a gripe, ninguém está pensando que esse indivíduo possa vir a falecer por causa da gripe. Mas essa gripe vai causar uma queda imunológica no cidadão, provocando a possibilidade da instalação de outras doenças e aí um tempo de padecimento e, quem sabe, o falecimento desse cidadão. Logo, é muito mais viável e barato vacinar contra a gripe e evitar tudo isso depois. Outra doencinha, catapora, cuidado com as doenças típicas da infância e a questão da vacinação. Rubéola, aliás, o país é numa campanha enorme, por isso pode cair no vestibular. Eu tenho que acompanhar, gente, quais são os grandes projetos nacionais e o que você ouve falar na sua região, aquelas doenças endêmicas da sua região. Ai, que palavrão que é endemia! Gente, endemia trata daquelas doenças que tem tantos casos numa região que em qualquer outra região seria tratado como epidemia. Logo, sempre que eu tiver uma região onde os casos de um determinado mal, de uma determinada doença forem muito altos, muito mais altos do que em qualquer outra região, eu digo que ela é endêmica para aquela doença, como o caso da malária no norte do Brasil. Tudo bem? Logo, se você tomar bastante cuidado com as doenças endêmicas da sua região e os grandes projetos de saúde do país, você acerta as questões do seu vestibular tranquilamente. Você lembra que o pessoal andou tratando recentemente sobre a questão da rubéola congênita? Congênito é aquilo que a criança adquire durante o desenvolvimento no interior da mãe. Não é hereditário. Ela geneticamente é legal, só que adquiriu o mal durante o desenvolvimento. E a rubéola congênita é extremamente perigosa porque pode causar uma série de malformações na criança. Logo, dá uma olhadinha aí porque é quente para vestibular. Quer ver outra? Sarampo. Ai, porque o cuidado que o Brasil tem com sarampo. Mais uma vez, gente, não é que a criança vá a óbito por causa do sarampo. A questão do sarampo são as sequelas que deixa na criança. Por exemplo, há uma série de crianças com limitações mentais no país, exatamente sequela do sarampo. Então, sempre é legal observar as características principais do sarampo e como evitar. Cachumba, cuidado, pode levar à esterilidade, né? Você vai observar nos seus apontamentos. A varíola, o medo sempre que os Estados Unidos têm de uma guerra biológica, né? Outra doença, a febre amarela. Gente, várias doenças que a gente tinha considerado já erradicadas. A febre amarela é uma que voltou recentemente. E por que essas doenças estão voltando, professor? 2 motivos fundamentais. Primeiro, a destruição de hábitats naturais. Olha a questão ecológica aqui. Segundo, nós temos tido casos ultimamente de pessoas que foram fazer trilhas ecológicas